fazer a explanação do Evangelho do dia hoje, ela é do capítulo 2. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre meu reino não é deste mundo. Nós vamos começar com uma passagem de Jesus, que é do João, capítulo 18, versículos 33, 36, 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei do judeu? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És rei, pois? Ele respondeu: Tu dizes que eu sou, mas eu não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Jesus respondeu isso, já quase no limiar da sua crucificação, mostrando a sua grandeza, que naquele momento, sóbrio, tranquilo, sabendo que ia ser condenado, e sendo zombado pelos romanos e pelos judeus, principalmente pelos romanos, que estavam dizendo: és rei dos judeus, que era para zombar dos judeus. Nesse momento, Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Mas aí nós nos perguntamos: onde é o reino de Jesus? Que local se encontra o reino de Deus? Por que ele disse: meu reino não é deste mundo? E aí nós temos que nos reportar ao cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo é a doutrina espírita, que veio em 1857 nos esclarecer alguns pontos que ficaram obscurecidos ou mal interpretados. E esse é um deles. E aí quando fala, meu reino não é deste mundo, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos 8 itens. Os primeiros 7 são discorridos por Kardec, e o 8º são as instruções dos Espíritos. Para quem está vindo a primeira vez, aqueles que vêm todas as quintas já deve estar cansado de ouvir a gente falar, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênese. São 5 obras básicas e temos as complementares. Essa terceira obra, que é o Evangelho, ele é feito da seguinte forma: pega-se as máximas de Jesus, evangélicas, de Mateus, Marcos, Lucas e João, coloca-se numa ordem lógica. Kardec discorre sobre esse assunto, e aí ele traz as instruções dos Espíritos. São mensagens que os Espíritos mandaram de todo mundo, e ele olhava, fazia a comparação, tirava aquelas que ele, na sua racionalidade, não entendia não ser cabível, e por assunto ele colocava nos capítulos. E esse ele colocou a instrução dos Espíritos, que é uma realeza terrena. O item 1 e 3 é a vida futura, 4 e 5 a realeza de Jesus, 5 e 7 ponto de vista, e instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. E aí Jesus, quando ele veio, e ele disse: meu reino não é desse mundo, ele veio numa época muito conturbada, mas a humanidade já estava preparada, mais madura para receber as suas verdades e as suas ideias. Ele veio numa época em que o sofrimento e a dor era muito grande, em que a opressão do poder romano em cima dos judeus e do poder do sinédrio, dos doutores da lei, em cima do povo. Então era um sofrimento muito grande, muita dor, muita injustiça. O povo, na verdade, era desqualificado e desclassificado. Não tinham esperança, não tinham futuro, não visualizavam nem vislumbravam nenhum tipo de oportunidade que pudesse fazer com que saíssem daquela desgraça, daquele sofrimento e daquela dor. E naquele momento vem um homem com 30 anos de idade, muda-se para Cafarnaum e começa a falar de um novo reino.
um reino para os sofredores, para os infelizes, para as prostitutas, para os pobres, não só material, mas também de espírito. E ele vem trazendo uma nova mensagem, dizendo que aquele mundo que eles viviam naquele momento, aquele mundo material, não era o verdadeiro mundo, que tinha algo mais. E quando inquirido por Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Porque ele prometia felicidade para aqueles sofredores e infelizes, ele prometia um novo mundo, ele prometia luzes, ele prometia fartura do amor de Deus para aqueles sofredores. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, as bem-aventuranças do Sermão das Montanhas. E ele veio trazer essa nova mensagem, apresentando um novo mundo, um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo de Deus, que os receberia como os excluídos na terra, mas recebidos por Deus no céu. E quando ele falou desse reino, as multidões começaram a segui-lo, sedentas de amor, porque eram desprezados. Aquele povo era desprezado, aquela multidão era desprezada, e ela sentiu pela primeira vez o hausto, o beijo, a brisa do amor, do verdadeiro amor, aquele amor que perdoa incondicionalmente qualquer ofensa que lhe seja feito. Tanto é verdade que nos derradeiros momentos da sua vida, lá na cruz, todo machucado, crucificado, cravejado com aqueles cravos de ferro, mãos e pés, coroas de espinho, abdômen furado, para que morresse mais rápido. Pediu água, lhe deram vinagre. O que ele disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha a mensagem desse homem, que trouxe a esperança para aqueles desesperançados, que trouxe a alegria para aqueles que não sorriam mais, que trouxe a paz para aqueles que viviam numa guerra, e trouxe o amor para aqueles que viviam no meio do ódio. E naquele momento, quando ele apresenta esse reino, obviamente que as multidões começaram a segui-lo. Por quê? Quem não quer ser feliz? Quem não quer encontrar felicidade? Quem, quando chega no máximo das suas dores, ou em algum lugar em que não tem mais nada que possa fazer com que essa pessoa creia em um futuro melhor, vem um homem e lhe diz: o meu reino não é desse mundo. Aceite os seus sofrimentos e as suas dores, que você me seguirá. Como ele disse para o bom ladrão, hoje ainda estará comigo no reino de Deus, porque ele se arrependeu. E esse homem é um rei, muito maior do que vários reis. A realeza dele é uma realeza atemporal, e ele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele não coube na história da humanidade. Ela foi dividida em duas, antes e depois dele, Jesus. Nós nos perguntamos, será que nós lembramos de um nome de algum rei, de algum imperador daquelas épocas, ou de épocas ou tempos posteriores? Provavelmente não. Nós lembramos dos nomes dos reis de Portugal e do Brasil, Dom João, Pedro I, Pedro II, e aí a gente fica naquela dúvida: quem foi o rei? Quem era o imperador romano naquela época? Quem era o rei dos judeus? Herodes? Mas qual Herodes? Agripa? Antipas? O Grande? Tinham vários Herodes, porque Herodes era como que uma denominação de rei também, e não um nome. Quem sabe? Poucos. Mas e Jesus? A humanidade são 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Cristãos somos todos nós, espíritas, evangélicos, católicos. Hindus não são cristãos, judeus não são cristãos.
Budistas não são cristãos. Cristãos são aqueles que seguem Jesus. Nós espíritas seguimos Jesus, então nós somos cristãos. 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Isso com pouco mais de 2 milênios, que veio um homem que caminhava a pé, só de sandália. Não tinha um cavalo, não tinha um burrico, não tinha uma carroça, não tinha um camelo. Não tinha uma pedra para recostar sua cabeça. Só que a sua mensagem veio enraizando no decorrer dos séculos, séculos e séculos, e até hoje ela é atual. Nós nos reportamos ao sofrimento da humanidade naquela época, a opressão, a dor. Será que mudou muito o panorama da Terra? Hoje nós não vemos também a opressão, a dor, o sofrimento, crianças morrendo de fome, idosos ao abandono, jovens enxafurdados nas drogas, Cracolândia. Não é mais terrível? Ou bem parecido? Então a mensagem de Jesus é atual. O reino dele vem se implantando no decorrer dos séculos e dos milênios, e vai até o final dos tempos, até quando a Terra for um planeta feliz e até ela ser destruída. Porque obviamente o planeta Terra como matéria, uma hora ela vai chegar ao fim. Quem foi o co-criador da Terra? Quem foi o organizador da Terra? Jesus. Trabalhou em nome de Deus. Então a gente vê que ele é um rei muito maior e muito mais importante e muito mais poderoso que todos esses potentados que a Terra já teve. Porque a tua mensagem, a mensagem dele, até hoje, vige entre nós. E ainda nos traz esperança, nos traz alegria. E através do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, nos consola nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas esperanças, na nossa sede de justiça, mostrando a realidade das nossas vidas, nos dizendo: você não nasceu num berço, não vai morrer num túmulo, a vida é muito mais. Não tem como a gente enxergar a vida pela ótica da unicidade da existência, que é uma vida só, que é o segundo item, que é o item da vida futura aqui deste capítulo. Como entender a vida? Uma vida com tanto sofrimento e tanta dor. Como entender um panorama da Terra totalmente, aparentemente em caos? Como entender crianças e jovens e bebês desencarnando de doenças incuráveis? Como entender a justiça desse Deus pela ótica dessa vida única? Jesus trouxe a vida futura, e o Espiritismo nos esclarece o que é essa vida futura. Qual é o seu reino? Que o seu reino não se restringe só à Terra, é muito mais. E veio nos trazer, através da doutrina espírita, ele, o Espírito de verdade, que foi o organizador, foi o tutor, foi aquele que comandou a codificação da doutrina espírita, nos trazendo essas realidades novas, e uma delas a pluralidade das existências, que se fala reencarnação, que não é uma criação da doutrina espírita. A reencarnação é propalada há mais de 4, 5 mil anos, desde os Vedas, dos antigos chineses, dos egípcios. Vedas são os indianos, dos gregos. A reencarnação, ela vem nos mostrando a justiça de Deus, que nós somos responsáveis pelo que nós plantamos. Nós estamos colhendo simplesmente o que nós plantamos com as nossas próprias mãos. Nos consola falando: mas isso passa, tudo na vida passa, só o espírito permanece. O sofrimento passa, a dor passa, só não pode perder-se a esperança. E a doutrina espírita nos consola, como o cristianismo redivivo, nos dizendo: isso vai passar, tenha paciência, mas
O que você recebe hoje foi feito ontem. O que você vai receber amanhã é o que você vai fazer hoje. Depende a felicidade de nós mesmos. E aí fala da vida futura. Essa vida futura, como vai ser? Respondem os espíritos. Depende de você. Simplesmente depende de você. Como vai ser essa vida futura? Vai depender da sua vida presente. Nos mostrando essa realidade, nos abrindo cada vez mais o véu da verdade. Moisés veio nos trazer o que não fazer: não matarás, não furtarás, não etc. Jesus, o que fazer? A doutrina espírita, como fazer? E é o que ela nos traz, e vem nos mostrando através do Evangelho segundo o Espiritismo, destas suas lições, e nos mostra a história dessa realeza terrena, nesse capítulo, de uma rainha. Por quê? Porque mostra das vivências, da colheita, da plantação, semeadura livre, colheita obrigatória, uma realeza terrena, uma rainha da terra, que quando na terra ela achava que podia tudo, e realmente ela podia em razão do poder temporal que ela tinha, só que ela achou que quando chegasse do lado de lá, seria a mesma coisa, seria como que considerada uma rainha. E quando ela viu aqueles servos, aquelas pessoas que limpavam as suas estrebarias, isso não está na parte, mas eu estou falando, acima dela, ela falou: meu Deus! Por quê? Porque as virtudes, elas são o que nos habilitam a hierarquia do lado espiritual. Não aquilo que nós temos, embora possamos ter, mas que saibamos usar. E ela diz que, meu Deus, quanta coisa de errado que ela tinha feito, achando que ela podia fazer tudo, e fazia, mas se esqueceu que a vida termina no túmulo, encarnada, agora, da terra, mas a vida do espírito continua. E quando ela chegou no túmulo, o túmulo não segurou o seu espírito, que sobreviveu, aí ela colheu o fruto amargo da sua desídia, isso fora que ela tem que reencarnar algumas vezes para se realinhar com a sua própria consciência. É a lei da vida, pluralidade das existências. Como nós dissemos, a doutrina espírita é baseada em 5 obras. A quarta obra é O Céu e o Inferno. Foi lançada em 1865. Esse ano, o livro A Gênese foi lançado em 1868, está fazendo 150 anos. No livro Céu e Inferno, ele é dividido em 2 partes. Na segunda parte são os exemplos. Nos fala sobre o passamento. O espírito sofre quando morre na hora que desencarna? Não. Naquele momento, não. Aí nos fala sobre os espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Como? Exemplos. A ciência material, a ciência da terra, ela estuda a matéria. A ciência espiritual, a espírita, estuda o mundo espiritual. Matéria, mundo material, ciência tradicional. A ciência do espírito, mundo espiritual. Estudando o mundo espiritual através de experiências, que a gente diz espiritismo experimental, Allan Kardec entrevistou espíritos de várias qualidades, as condições em que eles chegaram de lá, e colocou nessa segunda parte do livro Céu e Inferno depoimentos desses espíritos, felizes, infelizes, sofredores, criminosos arrependidos, criminosos endurecidos. E um dos depoimentos de um espírito sofredor é o príncipe Oran, russo. De repente, na Sociedade Espírita de Paris, o espírito Oran se manifesta numa reunião mediúnica para que Kardec pudesse fazer a doutrina espírita. E ele chega como um espírito sofredor. E ele pergunta: você está sofrendo? Estou. Como é que você se chama? Me chamo Oran. Fui príncipe russo. Falei, para poder nos educar, para poder nos instruir, como é que foi a sua vida? Ele foi uma vida dissoluta. Abusei do poder,
abusei do dinheiro, abusei das pessoas, de todas as formas. Cheguei até o mais baixo que podia se chegar moralmente, embora fosse um príncipe. E hoje eu sofro. Sofro porque eu não soube fazer com aqueles bens que Deus me deu, que eram um usufruto, o bom uso. Atente-se, não são os bens materiais, não é a riqueza que faz com que o espírito se perca. Ela não é abominada pela doutrina espírita, é a forma com que se utiliza da riqueza. Os espíritos nos dizem: dinheiro é como sangue nas veias, parado traz a morte, girando leva a vida. E esse príncipe não soube usar daquilo que ele recebeu de Deus, com um porém. Não era a primeira vida que ele falhava desse jeito. Ele viveu no tempo de Marco Aurélio, e ele ficou séculos e séculos sem encarnar, na erraticidade. Erraticidade não é um espírito errante, uma alma penada, não. Todos nós que temos necessidade ainda de reencarnar, nós vivemos na erraticidade quando nós não estamos encarnados, ou seja, a gente vai para lá tem as colônias, tem os hospitais, tem as furnas, e quando a gente encarna, a gente está aqui. Um espírito que não precisa reencarnar mais, por exemplo, Jesus, ele não é um espírito errante. Francisco de Assis não é um espírito errante. Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel, não é um espírito errante. Então eles não precisam voltar mais. E ele ficou séculos sem encarnar, na erraticidade. De repente ele pediu uma prova para vir como uma pessoa muito pobre. Só que ele queria ter inteligência para poder vencer as dificuldades. Um pouco antes dessa, que ele foi o príncipe Orã. Aí ele veio, porque anteriormente ele tinha sido novamente um príncipe e tinha falhado. Ele veio como um jovem estudante pobre, lutando com a vida, mas muito inteligente. E com essa inteligência, ele acabou se desvirtuando, conseguindo coisas que não devia, passando por cima de regras, matando pessoas e levando novamente o sofrimento e a dor. Desencarnou, sofreu de novo na erraticidade, voltou e pediu. E quando ele pediu para ser o príncipe Orã, os seus mentores espirituais disseram: olha, será que você vai ter condições de passar por essa prova de novo da riqueza? Porque é complicado. Não, eu tenho condições. Veio, infelizmente falhou de novo. E no seu depoimento para Kardec, ele disse: olha, o arrastamento é muito grande, a fortuna me levou. Aí o espírito, guia espiritual da médium, disse: olha, isso é a desculpa dele, porque ele quer escamotear, esconder o seu orgulho, jogando a culpa na fortuna, jogando a culpa nas pessoas, jogando a culpa dos seus erros, do seu fracasso nos outros. Mas a verdade, a culpa é dele, porque o fracasso foi dele. Os objetos são neutros, colocados nas nossas mãos, como a riqueza e como a miséria. Mas quem vai vivenciar de uma forma cristã, desde que a gente tenha a luz da doutrina espírita, somos nós. Nós não podemos acusar o nosso próximo, ou a quem quer que seja, do nosso fracasso, porque nós é que fracassamos, porque nós não tivemos forças morais para resistir aos arrastamentos. Pergunta 909. Mas esses arrastamentos não são irresistíveis? Respondem os espíritos: não são. É que a vossa vontade é muito pouca. Então não são arrastamentos irresistíveis. E o príncipe Orã falhou de novo. Uma realeza terrena também. Mas a partir do momento que nós começamos a ver a nossa vida sobre um outro ponto de vista, esse ponto de vista de que não começa no berço e termina num túmulo, nós vamos ter uma nova visão, uma nova concepção e novas energias para lutar contra as nossas dificuldades morais. Dificuldades financeiras e físicas são fáceis, mas como se enfrenta aquela situação é complicado. E o ponto de vista seria, grosso modo, nós, por exemplo, nos colocarmos, a nossa vida, ela é como que um caminho a ser seguido.
ela é um caminho e tem um objetivo, a nossa vida. No decorrer desse caminho, alguns obstáculos vão surgir. Alguns desses obstáculos mais profundos, mais marcantes, são expiatórios, ou seja, nós estamos expiando um erro cometido, um equívoco cometido. É a expiação que se fala, porque nós estamos também no mundo de provas e expiações. Por que expiação? Por causa dos erros do passado. Hoje nós queremos nos realinhar com nossa consciência e nós pedimos provas, pedimos expiações que nos vão nos testar e a passar a ser provas também. Então, no caminho da nossa vida, a gente tem o começo, nós temos o caminho. Chega em determinado ponto, esse ponto é o ponto expiatório. Aí vem uma expiação. Vem um acidente de trânsito, amputa minhas 2 pernas e quase meu braço. Óbvio que é expiação, mas serve para uma prova também. Porque todas as expiações são provas, mas nem todas as provas são expiações. Porque provas a gente pode pedir sem necessidade de passar, para testar a nossa força moral. Aconteceu esse fato, é uma expiação. E eu continuo a minha vida. Só que no decorrer da minha vida, ou um pouco antes desse acidente, eu começo a parar o caminho, fazer uma coisa errada, paro num outro caminho. Ou seja, eu vou desviando daquele caminho que eu tinha que seguir, porque eu vou encontrando algumas entrâncias, alguns caminhos, vamos dizer, tortos e equivocados, e vou adentrando. Só que o que acontece? Essa carga e esses erros que eu estou cometendo no caminho, que não necessariamente teriam que ser cometidos, obviamente que eu assumi um compromisso, mais compromisso. E eu continuo o meu caminho. Aí vem essa prova, essa expiação. Só que não é mais só essa. São aquelas também que eu adquiri no decorrer do meu caminho. Por quê? Porque eu não soube caminhar pelo caminho, embora tortuoso, de uma forma sem me desvirtuar ou sem sair do meu objetivo, da minha meta. Então a gente se coloca lá em cima, olha o ponto de vista, de uma montanha. Nós estamos em cima do morro e a gente vê o nosso caminho lá embaixo. E a gente vê as entrâncias, os desvios, e a gente vê naquele momento onde tem as provas nossas, as expiações. E a gente fala, esse é o caminho que eu vou passar, esse é o caminho que você vai passar. E aquele é o objetivo, sim, aqui de cima da montanha, então eu vejo todo o caminho que eu vou passar. Por isso que dizem os espíritos que muitas vezes tem-se como ter uma previsão do futuro, olhando-se o caminho das escolhas da gente. E nesse caminho, a gente vê que tem algumas entrâncias e a gente fala, mas e lá? Falou, olha, são determinadas provinhas que vão passar pelo seu caminho e vai testar a sua força moral. Se você resiste ou não, cabe a você. Mas eu vou sofrer tudo isso. E falou, não, você pode olhar que nesse caminho, sofrimento e dor mesmo, no máximo 25%. No máximo 25%. O restante não, se você não quiser. Mas aí nós fazemos um balanço da nossa vida, a gente começa a fazer uma continha e fala, meu Deus, mas eu sofro 90%. Sim. Mas era para eu sofrer só 25%? Sim. Mas e os outros 65%? Estou bom de conta, hein? E os outros 65% que eu sofro? Foi buscado nesse caminho. Paro aqui, paro lá, vou me atrasando, vou cortando a minha cruz. Quando eu chego lá, não consigo chegar no meu objetivo. Não alcancei. Por quê? Desviei. Então a gente olhando desse ponto de vista e vendo que a vida é esse caminho, que o sofrimento e a dor, ele, na verdade, 25%, se for necessário, está no nosso caminho, e o restante é procurado por nós, a gente fala, meu Deus, que bobagem que eu tenho feito. Se eu soubesse, mas agora nós sabemos. E aí o nosso ponto de vista começa a mudar. Para esse sofrimento, não entender, às vezes, que Deus queira que a gente sofra. Você é obrigado a sofrer. Não, eu não sou obrigado a sofrer. Eu vim para ser feliz. Eu vim para ser feliz, eu vim para ter uma vida feliz, independentemente de condições financeiras. Eu vim para estar leve, livre e solto, com meu coração liberado para o amor, verdadeiro amor, o amor de Jesus. Mas, como eu não me utilizo dessa lei, eu caí numa outra, colhendo o fruto amargo das minhas péssimas
plantações. Aí eu falo, meu Deus, mas isso tudo, sim, isso tudo foi plantado sem necessidade. Possamos ter certeza que só as grandes expiações e grandes provas que acontecem nas nossas vidas, essas sim, estão como que pré-determinadas, outras não. Senão nós íamos cair num fatalismo. Tudo que eu tenho que fazer é isso. Meu destino não é sofrer, o meu destino é ser feliz. Mas eu sofro porque eu quero. O meu destino não. O destino, como diz Chico Xavier, no livro da sua vida, todos os dias nós escrevemos uma página, a página da nossa vida. O livro está em branco, lá na frente. Quem vai escrever o nosso destino somos nós. À exceção dessas grandes comoções que acontecem na nossa vida. Porém, com uma atenuante. Pedro dizia, o amor cobre multidão de pecados. Que Jesus dizia. Como? Talvez nós tenhamos que passar por dificuldades, olha o ponto de vista, por dificuldades acerbas, sofrimento e dor. Mas a gente ama imensamente. A gente ama imensamente a humanidade, o nosso próximo, a nossa família. Faz força para entender, para tolerar, para conseguir vivenciar de uma forma menos dolorosa com os nossos familiares, com os nossos amigos, do nosso núcleo de trabalho voluntário. Se tem um problema, eu procuro acudir. Então eu tenho X mais X mais X de débitos. Mas eu faço com meu amor X1 mais X1 mais X1. Isso diz Divaldo Pereira Franco. Ora, se eu fiz mais o bem do que eu tenho o compromisso, obviamente que pelas contas de Deus e pela sua contabilidade, esse aqui vai ressarcir, pagar um pouco daquele lá atrás. Aí vem a vida nos explicando. Francisco Cândido Xavier tinha um grande amigo, trabalhava com ele nas lides espíritas em Uberaba, e esse moço morreu queimado, na cama, 15 minutos, acabou com a vida dele. Todo mundo ficou desesperado, falou, meu Deus, como, Chico? Esse homem, ele não merecia, ele é um trabalhador espírita, como se espírita está isento de sofrimento e de dor. É um trabalhador espírita, ele não podia passar por isso. Emmanuel diz, Chico, por tudo que ele fez, o amor cobriu multidão de pecados. Era para ele passar pelo pênfigo. Pênfigo é a doença do fogo selvagem. Nós tivemos em Uberaba, no hospital da Dona Aparecida, ela já desencarnou, e nós vimos o que é o pênfigo, o que é o fogo selvagem. Quem quiser ir passar lá por Minas, o hospital está lá ainda. As pessoas vão perdendo a pele, queimando vivas, a pele vai saindo. É como se elas queimassem de dentro para fora e essa pele vai soltando. Criancinhas untadas com manteiga e com azeite, porque queima. Esse é o pênfigo. Crianças numa situação, pessoas que não pode pôr roupa, porque se encosta a roupa é como se estivesse queimado e aquilo queima mesmo. Emmanuel disse, Chico, 15 anos de pênfigo se tornaram 15 minutos daquele fogo, que ele não chegou nem a sofrer. E o irmão X nos conta uma outra história de um rapaz trabalhador das lides espíritas, das reuniões mediúnicas, conversador com os espíritos, dialogador, igual eu e o Moreira, né? E esse dialogador ficou louco da vida, porque ele era serralheiro, e ele passou o dedo na serra, cortou o dedo, arrancou um dedo fora, e ele estava revoltadíssimo, porque perdeu o dedo, perdeu um dedo. E por que aconteceu isso? E ele infernizando o dirigente espiritual, toda hora fazendo esse moço, né, fazer a psicofonia. O que aconteceu? Porque eu, um dia, o dirigente espiritual cansou e falou, vem cá, meu irmão, você trabalha com a gente, você trabalha na reunião mediúnica, você faz toda a caridade possível, material e moral, certo, certo.
Mas que disse Jesus? Que o amor cobre multidão de pecados, não é verdade? É verdade. Que foi que você perdeu? Então, meu irmão, o dedo. Ele falou, isso. A serra era para cortar o seu braço inteiro. Mas por tudo que você fez de bom, você perdeu um dedo. Um dedo. Então nós não devemos nos preocupar, porque o ponto de vista espírita nos mostra que mesmo que a gente tenha vários compromissos, se a gente ama, esse amor cobre multidão de pecados. Fazer o bem ao próximo, grosso modo, um exemplo, eu abortei, meu Deus, eu abortei, eu cometi um crime contra as leis de Deus. Sim. O que eu faço? Estou irremediavelmente perdido? Não. Adote um filho do seio alheio. Ame as crianças abandonadas, aquelas crianças que estão nos lugares, jogadas nos guetos. Transforma esse amor por aquelas crianças, que o amor cobre multidão de pecados. De repente, tudo aquilo que você tinha que passar é minorado, amenizado por Deus. Por isso, do ponto de vista, então nós tecemos os comentários sobre a realeza, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e a realeza terrena. Essa realeza terrena nós colocamos junto com a realeza de Jesus. É o resumo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala a doutrina espírita: estou te consolando porque seu filho não morreu, estou te consolando porque essa deficiência um dia vai acabar. Embora não ande hoje, depois você vai andar. Embora eu não escute hoje, depois eu vou escutar. Embora eu não fale hoje, depois eu vou falar e vou poder cantar. Embora às vezes eu esteja na solidão, sem ninguém para que eu possa recostar minha cabeça, sem nenhum ombro amigo para me agasalhar, nem um cachorrinho para eu poder afagar, agradeço ainda, Senhor, porque tenho a Ti, meu Deus. Essa é a explanação do Evangelho do dia, da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito